isso não é um estigma. O estigma é a pessoa que sofre. Você pode ter dizendo assim, você rotulou. Porque antes de ser aleijado é um rótulo, ele pode ser qualquer outra pessoa. Se tornaria um estigma se você falasse, não vou chamar tal pessoa porque ele é um deficiente. É aleijado. Um aleijado. Entendeu? Então, assim, quem passa a ser estigmatizado é o aleijado, né? Que ele acaba tendo esse estigma de que ele é aleijado, ele só é visto pela sua deficiência. Então, quer dizer, você tem formas e formas para você diferenciar as pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui pessoas diferentes. Então, de repente, eu não preciso chamar a atenção se eu quero me referir a alguém por aquilo que ela tem de diferente. Se eu tivesse uma pessoa, se eu sou deficiente visual, se eu sou surda, assim, isso é só uma característica. Então, se eu quero diferenciar no grupo, eu posso falar muito bem. Olha, aquela pessoa que está com aquele colar colorido, eu não preciso chamar pela diferença. Né? Então, quando você chama o aleijado, tem outras formas de você... Dorina no Rio. Ela dizia, não, eu sei, eu conheço a história dela. Ela dizia assim, você nunca deve se dirigir. Ele é um cego, e um deficiente visual. Esse cego seria de ter. Então, depende. Dentro mesmo da associação, né, de deficiência visual, há os que preferem ser chamados de cego, né, tem um portador de... Exatamente. É mesmo um surdo, entendeu? Então, assim, tem dentro mesmo da associação, mesmo dentro desse grupo de discussão, então, assim, há os que não tem nenhum problema, eles acham que tem que ser surdo do que? Portador de deficiência auditiva. Então, eu entendi o que você quer dizer, mas é uma característica, mas eu também posso caracterizar como algo, aquela mulher bonitona, aquela mulher loira, aquela pessoa, aquela morena, tem fatores que possam identificá-la. E não um estigma. Identificar, exatamente. Então, assim, estigma é diferente. É diferente, por exemplo, estigma é aquilo que é atribuído por uma pessoa de uma forma muito pejorativa. É como ela se sente estigmatizada, né, e excluída do convívio por conta de uma discriminação. Tá? Então, é algo que pode marcar uma pessoa socialmente, um estigma. Então, é como se essa pessoa fosse marginalizada e pode representar para ela o que se chama de uma cidadania negada. Entendeu? Então, quando você marginaliza a pessoa, ela passa a se sentir, não se considerar uma cidadã. E o que é cidadania? Não é apenas os direitos e deveres sociais que nós temos, mas é um processo de construção do indivíduo na sua sociedade, no seu meio social. E ele contribui para o processo de desenvolvimento de uma sociedade mesmo numa condição de doença. Então, você excluir uma pessoa do convívio social, da produção social e intelectual de uma sociedade por conta de uma deficiência, é você estigmatizar essa pessoa. Não tem nada que diga que uma pessoa com determinadas doenças, elas são incapazes intelectualmente. Tá? Tá aqui que a gente está hoje neste grupo, né? Pessoas participativas, pessoas que estão envolvidas numa associação, promovendo os reuniões, e o que une vocês é um objetivo em comum, diante de uma determinada patologia. Só que a patologia ela não está na frente do projeto de vida de ninguém. Ela não é um impedimento para o avanço e desenvolvimento intelectual de ninguém. Então, a doença ela não tem uma dimensão maior do que a vida de vocês. Então, por conta de uma doença, as pessoas não devem ser discriminadas. A gente está dando para acompanhar, tá? Oi? Tá dando Tá. Então, quando a gente fala, né, na questão de doenças crônicas, né, as doenças crônicas são as doenças, né, de longa duração, de tratamento longo, muitas vezes tratamento, né, por toda a vida. Grande parte das doenças, elas são crônicas, poucas doenças têm cura, se nós formos ver, se você for pensar em diabetes, hipertensão, epilepsia, asma, miastenia, as doenças têm controle. E o controle vai depender de diversas formas, desde a própria condição física de cada um, né?
manifestação física e do desenvolvimento da doença e também de como a pessoa lida com a doença. Tá? O que é sabido, né, na maioria das doenças crônicas, estresse emocional, né, estresse social pode desencadear ou agravar os sintomas. Não é a causa da doença, mas ele pode agravar. E esse estresse emocional, ele pode ser tanto uma coisa positiva como negativa, né? Uma emoção boa, uma emoção ruim, mas ele pode desencadear ou agravar alguns sintomas. Então, você viver com uma doença crônica, você tem alguns desafios, né? As pessoas com doença crônica têm alguns desafios. Os desafios mais importantes é enfrentar o impacto social e emocional da doença e enfrentar o estigma e o preconceito. Pessoas com algumas doenças, elas sofrem estigmas de maneiras diferentes. Por exemplo, dentro da família, às vezes, elas são tratadas com tanta superproteção que elas não conseguem atividade nenhuma, né? E elas são capazes de desenvolver, mas as pessoas têm tanto medo que aconteça alguma coisa, que tem uma gravidade com a doença, que tem tanta necessidade de proteger, que acabam limitando a pessoa à convivência social, ao trabalho, a amigos. Então você limita o espaço dessa pessoa. Isso porque, sem que você perceba, você tem um preconceito de que uma pessoa com uma doença crônica, ela tem que ser poupada de todos os esforços. Então, assim, você impede essa pessoa de viver. Porque viver é isso, gente. A gente vai estar vivendo, independente de você ter uma doença ou não, a gente está na vida justamente para isso, para viver as emoções que a vida traz, sejam boas, sejam ruins, independente de ter uma doença ou não. Porque independente da sua doença, a sua vida vai caminhar. Né? E você está na vida para isso. Então, se você tiver um comportamento de superproteção, você impede a sua autonomia. Então, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Tá? Na questão do trabalho, qual o grande preconceito que as pessoas com determinada doença sofrem na questão do trabalho? Ele tem o desafio de impor a sua competência e capacidade. Parece que a pessoa, quando tem uma doença, isso, né, atendo pacientes com algumas doenças crônicas, ele se sente, às vezes, na obrigação de mostrar, de lutar pela sua competência e capacidade. Parece que ele tem um desafio maior de mostrar isso, porque pelo fato dele ter uma doença, as pessoas automaticamente associam que ele é meio incapaz, que ele é meio né? Então, por exemplo, você tem uma doença como miastenia, que ela mexe na questão, você tem a questão da fadiga, do cansaço, que é uma característica. Isso não é uma limitação intelectual. Significa que para algumas atividades, dependendo do período que você está, você tem um limite e você precisa de um tempo diferente para desenvolver as suas atividades. Mas isso não diz que você é incapaz ou não. Isso significa que você tem um tempo e uma limitação que você precisa, né, de um cuidado na sua saúde, um cuidado na sua atividade, para que você não tenha um desgaste. Mas isso não significa incompetência ou incapacidade, tá? Então, independente de você ter uma doença ou não, numa relação de trabalho, você tem que respeitar os limites de cada um. Tem pessoas que você tem pessoas no trabalho que são mais agitadas, tem pessoas que é mais humorada, tem pessoas que são alegres, então cada um vai ter um limite. Tem pessoas que elas são muito boas para executar, você pede para ela pedir, ela executa, tem pessoas que têm iniciativa, então independente de uma doença, você vai lidar na sua situação de trabalho com pessoas com características e comportamentos diferentes, independente de uma situação de doença. Então as pessoas têm que ser respeitadas nos seus limites, cada característica que cada uma tenha, independente da sua doença. Então, mais uma vez, quando você coloca, né, a doença na frente da sua capacidade profissional e intelectual, você está agindo com discriminação em relação àquela pessoa. Então, isso é um problema bastante grande no trabalho. Às vezes não precisa nem ser os limites, mas, por exemplo, no caso que eu passei por uma internação, quando eu retornei, fui designado a outro departamento porque a gerente achava que não era. Eu poderia ter uma nova crise e deixar o departamento de novo por algum período. Então me designaram para outro departamento por causa dessa falta de confiança de qualquer momento que tem uma nova crise, vai ficar alguns dias afastado.